Boa noite a todos, eu sou Marcelo Tadai, sou diretor científico da Sociedade de Pneumologia. De novo, mais uma vez, em nome da Sociedade, agradecer a presença de todos, a atenção de todos. Após a conferência de abertura feita pelo nosso amigo Marcelo Sipel, né, o Gustavo falou que ele conhece ele há mais de 30 anos. Eu perguntei, nós estávamos antes no backstage, eu perguntei para ele, tá, tu conhece ele há 30 anos, mas tu já dividiu o apartamento com ele? Que eu tive a oportunidade, eu e o Sipel dividimos apartamento em Toronto durante um mês, enquanto ele chegava lá, se adaptava lá. E de um amigo, que é o Marcelo Sipel, eu vou passar agora, eu quero chamar outro amigo, eu quero chamar o Dr. Oliver Nascimento, que é grande amigo meu. Faz tempo que nós não nos encontramos, né, Dr. Oliver? O Dr. Oliver, ele é médico assistente da disciplina de pneumologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e é especialista interno, então, da GSK. Né, meu amigo de uns bons anos também, né, Oliver? Com certeza. E vai nos falar agora, então, né, sobre a conferência de abertura, como intervir hoje no futuro do paciente com DPOC. Oliver, é uma satisfação te encontrar de novo, e mesmo que virtualmente, e a palavra está contigo. Ô, Marcelo, obrigado pelas palavras. Saiba que você é um amigo que eu tenho um grande carinho também, Gustavo, a mesma coisa, Leandro, Adalberto, todos são pessoas muito especiais, é um prazer estar aqui, e muito obrigado pelas suas palavras, realmente. E parabéns ao Gustavo pelo evento, pela inovação, por esse encontro que já é tradicional, e espero contribuir agora também um pouquinho mais para o evento. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Pronto. Então, é um prazer estar aqui com vocês, para nós discutirmos, né, sobre como intervir hoje no futuro do paciente com DPOC. Então, meus conflitos de interesse, eu sou, como o Marcelo mencionou, sou funcionário da GSK em tempo parcial para divulgação de ensino e pesquisa e essas atividades científicas, como especialista interno, mas as minhas atividades na Universidade Federal de São Paulo continuam da mesma forma, e essa apresentação está tendo patrocínio da GSK. Então, como nós sabemos, né, a DPOC é uma doença que tem um grande impacto no sistema de saúde, não somente no Brasil, mas isso é mundial, mas a DPOC, ela acaba sendo ainda a terceira causa de morte em todo o mundo relacionada às doenças crônicas. Se nós observarmos nesse gráfico de taxa de óbitos na vertical e a taxa de prevalência da doença, né, em números absolutos, nós podemos observar que existe um corte aqui, né, uma linha, e nós vemos o Brasil desse lado, muito próximo de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, em que é uma doença muito prevalente, com uma alta taxa de mortalidade. Então, isso realmente chama a atenção da DPOC, uma vez que foram avaliados somente pessoas com a idade acima de 40 anos de idade. E se nós avaliarmos novamente as causas de morte dos pacientes com DPOC, nós sabemos, isso é do nosso dia a dia, mas a gente vê que a própria DPOC, ou seja, uma exacerbação ou a própria evolução da doença pulmonar obstrutiva crônica é uma das principais causas. Mas também existem as doenças do sistema cardiocirculatório e as neoplasias como causas também importantes de mortalidade nos pacientes com DPOC. E um dado que chama atenção é que a pneumonia é um número muito pequeno, né, menos de 5% das causas de óbito, sendo então realmente as causas principais a própria doença. Isso num estudo realizado no Reino Unido com mais de 130 mil pessoas com DPOC e mais de 54 mil mortes foram avaliadas. E quando a gente avalia as intervenções que mudaram a mortalidade no tratamento da DPOC, um estudo muito clássico é o Lung Health Study. Então, o Lung Health Study teve como objetivo avaliar a intervenção precoce nos pacientes
com DPOC, e aqui naquela época, né, foram tido como precoce o uso de um anticolinérgico de curtação, que é o ipratrópio, e a cessação do tabagismo. E o objetivo inicial era a avaliação de mortalidade em 5 anos, e o que se foi observado naquela época que não tinha redução de mortalidade no período de 5 anos. Porém, esse estudo depois foi acompanhado por mais 14 anos e meio, né, no total 14 anos e meio, ou seja, quase 10 anos a mais, e o que foi observado é que a cessação de tabagismo tem realmente redução de mortalidade. Então, redução de 15% no risco, porém, isso aconteceu numa etapa muito mais tardia, né? Então, a intervenção, como nós sabemos, é a mais eficaz para diminuir a progressão da doença e para redução de mortalidade. Esse episódio acontece realmente, essa redução acontece depois de um tempo maior. Então, somente após 14 anos e meio de acompanhamento é que um benefício foi observado para a intervenção de cessação do tabagismo, já que nós sabemos que é um pilar do tratamento dos pacientes com DPOC. Outros dados de mortalidade que nós temos é que, conforme se aumenta o número de exacerbações, os pacientes também têm maior mortalidade. Então, se nós observarmos aqui, nesse gráfico, que foram acompanhados durante 5 anos, pacientes que foram classificados em 3 grupos, o grupo A, B e C. Então, o grupo A é aquele paciente sem nenhuma exacerbação, o B, 1 a 2 exacerbações, e o C, 3 ou mais exacerbações. E nós podemos observar que a grande diferença existe naquele paciente que não tem nenhuma exacerbação dos demais grupos. Então, o paciente que não tem nenhuma exacerbação no último ano, realmente é o paciente que tem uma sobrevida melhor. Porém, se o paciente tem 1 ou 2 exacerbações, não difere do paciente que tem 3 ou mais. Então, isso chama realmente a atenção, que nós sabemos, quanto maior o número de exacerbações, pior é para o paciente, porém, já uma exacerbação já é o suficiente para aumentar a mortalidade dos pacientes com DPOC. E, aproveitando, né, os dados canadenses com essa bela apresentação, né, do Cipel, que nos mostrou a sua experiência no Canadá, e esse aqui, então, para corroborar com os mesmos dados, uma vez que os dados canadenses são exemplares, né, em termos de saúde pública, é um trabalho SEM-Suíça, então já é de 2012, eu acho que muitos de vocês também já viram esse trabalho, mas que chama atenção na vertical é sobre a taxa para o paciente ter uma próxima exacerbação grave ou mesmo morte ao longo do tempo, e aqui foram 5 anos de acompanhamento. E o que nós podemos observar é que quando o paciente apresenta uma exacerbação grave, aumenta esse risco de morte ou de exacerbação grave, com o passar do tempo reduz, mas nunca volta ao basal. E aí apresenta a segunda exacerbação, e esse aumento é maior ainda, até que o paciente entra numa sequência de exacerbações e se aumenta o maior risco. Por isso, esse é tido como o melhor momento para uma intervenção, ou seja, evitar uma exacerbação grave. Então, evitar uma hospitalização. E porque nós sabemos que 50% dos pacientes com DPOC morrerão dentro de 5 anos após uma hospitalização devido a DPOC, e a mortalidade é maior em pacientes com DPOC sintomática e em maior risco de exacerbações. Esse daqui é a classificação, né, da estratificação do paciente com DPOC, de acordo com o risco de uma próxima exacerbação, associado, né, à dispneia que o paciente tem. Então, maior risco de exacerbação, o paciente é classificado com o maior risco de exacerbação, e para baixo, menor risco, e de acordo aqui com a dispneia, para a direita, o paciente com menos sintomas, para a esquerda, os pacientes com mais sintomas, e todos vocês também já conhecem, embora tenha muitas críticas, né, sobre o A, B, o C e o D do GOLD, mas essa é a classificação desse documento. Mas o que eu acabei mostrando, né, para essa estratificação é para avaliar também a mortalidade desses pacientes. Então, nesse estudo, quando for acompanhada a mortalidade por todas as causas que foram avaliados pacientes de acordo com a classificação, que levava em consideração ainda os pacientes de acordo com a função pulmonar, não era somente o risco de exacerbação.
então essa é a classificação anterior, mas chamava atenção que o paciente, nos dois extremos, que era o paciente A, tinha uma menor mortalidade, enquanto que o paciente D, a mortalidade era maior. E os grupos B e C ficavam entruncados aqui quanto à mortalidade por todas as causas, mostrando que nas extremidades a mortalidade realmente tinha diferenciação. Porém, quando se avaliava por causas respiratórias, a gente pode observar que os grupos se separavam muito bem. Então, chamava atenção que os pacientes exacerbadores, que eram os grupos C e D, a mortalidade era maior do que os pacientes A e B, em que a exacerbação não era presente nesses pacientes, ou eles tinham melhor função pulmonar. Então, realmente chamava a atenção que a exacerbação tem um papel importante. Esse trabalho veio corroborar esses mesmos achados. Então, esse trabalho tem essas séries de colunas que parece um pouco complicado, mas vocês vão ver que não é. Então, nós temos aqui, cada série de colunas representa uma estratificação do grupo do Gold. Em verde, o grupo A, em laranja, o grupo B, em vermelho, o grupo C, e em roxo, o grupo D. Então, esses dois últimos são os grupos de pacientes exacerbadores. E cada coluna de frente para trás representa Gold 1, 2, 3 e 4, de acordo com a função pulmonar. Então, o que nós podemos observar é que, por exemplo, no grupo a taxa de mortalidade vai aumentando quando piora a função pulmonar do paciente. Então, isso a gente pode observar em praticamente todos os grupos. Então, nós sabemos que a função pulmonar é um marcador. Mas também, quando a gente pula de um grupo A para o grupo B, a gente vê que já tem diferença de mortalidade. E aí, quando a gente pula do grupo C para o grupo D, também tem uma diferença de mortalidade. Portanto, o que muda esses dois grupos? A dispneia. Então, classificado o C para o D, o que mudou é o paciente ter o MRC maior ou igual a 2. E o que muda o paciente mudar do A para o B é mudar o score de dispneia também. Então, nós podemos observar que o que vai interferir na mortalidade do paciente com DPOC, sem dúvida, é a gravidade da dispneia, mas a gravidade da função pulmonar, a limitação do fluxo de ar e também o número de exacerbações. Portanto, essas três características são características que nós temos que acompanhar no paciente com DPOC e intervir precocemente para, assim, evitar a maior mortalidade. Pensando em tratamentos farmacológicos, o que nós temos na literatura que teve redução de mortalidade nos pacientes com DPOC? Então, aqui são vários estudos que eu vou mostrar para vocês, mas basicamente o estudo TORCH, o SUMMIT, INSPIRE e o UPLIFT. Então, o primeiro aqui é o estudo TORCH, que comparou salmeterol fluticasona versus placebo, demonstrando uma redução limítrofe da mortalidade de 17,5%, então P bateu de 0,052, então favorável à associação corticoide aleatória e LABA. Quando avaliado o estudo SUMMIT, que avaliou furuato de fluticasona com vilanterol versus placebo, também teve uma redução de 12% na mortalidade. Aqui já eram pacientes com risco de doenças cardiovasculares, mas também o nível de significância bateu na trave. No outro estudo SPIRE, que foi um estudo de 2 anos de acompanhamento, comparando salmeterol fluticasona versus tiotrópio, também teve uma redução significativa do risco de morte, de 52%, favorecendo a associação corticoide inalatória LABA versus o anticolinérgico de longa ação. E, por fim, o estudo UPLIFT, que foi um estudo de 4 anos de acompanhamento, que também teve uma redução. Então, demonstrando que a intervenção farmacológica tem uma influência no tratamento e na redução da mortalidade do paciente com DPOC, e os tratamentos são muito limítrofes, uma vez que são associações de corticoide inalatória e LABA, outro só LAMA. Então, será que a terapia tripla vai ter um papel importante na redução de mortalidade? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que responder, e é o que eu quero mostrar para vocês mais para frente. Então, nós sabemos que na evolução do tratamento da DPOC, nós temos 2 grandes objetivos, que é baseado também, novamente, no documento Gold,
que são redução dos sintomas e redução do risco de futuras exacerbações, ou redução do risco futuro do paciente. Com isso, nós, para avaliar e reduzir os sintomas, para o paciente sintomático, sem dúvida nenhuma, a dupla broncodilatação é a melhor terapêutica, né? Associação de anticolinérgico de longação com beta-2 de longação para o paciente sintomático. Porém, para o paciente em risco de exacerbação, associa-se, então, o corticoide inalatório, obtendo-se, assim, então, os traços ou características tratáveis, de acordo com a característica do paciente. Sintomático, broncodilatação. Se o paciente tem um risco de exacerbação, entra em papel importante do corticoide inalatório. E de acordo com o documento Gold também, desse ano, né, que foi publicado em dezembro do ano passado, mas entrou em vigor a partir desse ano, as recomendações para a adição ou prescrição de corticoide inalatório por paciente com DPOC, eles dividiram em 3 características. Ou seja, uma recomendação forte, ou seja, esse eu tenho que prescrever corticoide. Evitar o uso, olha, esse paciente talvez eu deva evitar, e aquele paciente do meio que, com essas características, eu posso realmente considerar o uso do corticoide. Vamos começar então pela recomendação forte, né? Essas são as características clássicas que o paciente com história de hospitalização por exacerbação, ou 2 ou mais exacerbações no último ano, são os pacientes com um perfil para a prescrição de corticoide inalatório com recomendação forte. Mas outras recomendações, sem dúvida, o paciente com aumento de eosinófilos, aqui foi obtido ponto de corte de 300, esse ponto de corte ainda é discutível se realmente é isso, né? Uma vez que com 100 células a gente já sabe que começa a ter uma diferenciação, então isso realmente é um ponto a se discutir bastante, mas o paciente que tem história de asma ou a pregressa ou atual, nós sabemos que se beneficiam do corticoide, então esse também é um perfil de paciente que deveria receber corticoide inalatório. Para quem nós deveríamos evitar o uso? Então, aqueles pacientes com pneumonia de repetição comprovadamente, né, com tomografia ou raio-x, demonstrando consolidação, associação direta com corticoide, que, né, no nosso dia a dia a gente não vê isso tão frequente, e o paciente que tenha contagem de eosinófilos no sangue menor que 100, que é aquele paciente que responde menos ao corticoide, ou o paciente com história de infecção atual de micobactéria, seja tuberculose ou micobacteriose atípica. E, por fim, quem nós deveríamos considerar o uso? Aqui entra uma inovação, que é o paciente com uma exacerbação moderada no último ano. Ou seja, aquele paciente já tem uma exacerbação moderada, nós já deveríamos pensar em prescrição de corticoide, baseado, lógico, em outras características que possam influenciar na nossa conduta, né? Mas realmente não ficou mais aquela coisa dicotômica. Eu tenho que esperar 2 exacerbações para dar um corticoide, então eu posso ter a liberdade de, se meu paciente eu julgar que ele tem um risco maior de mortalidade, se ele apresentar uma exacerbação, fazer uma intervenção mais precoce. E aquele paciente com eosinófilo no cima do muro, né, entre 100 e 300 células. Por que o corticoide tem esse fundamento, né, para os pacientes exacerbadores? Então, esses aqui são os trabalhos em que se avaliaram o acréscimo de corticoide inalatório para o paciente com DPOC. Então, são estudos que tinha a prescrição de corticoide e que era demonstrado que favorece ao corticoide em relação ao placebo na redução do número de exacerbações. Então, já são dados antigos demonstrando que o corticoide tem um papel na redução de exacerbações, e o estudo TORCH, que foi um estudo de 3 anos, também corroborou isso, demonstrando uma redução de 25% da taxa de exacerbações, e quando foi avaliada a mortalidade, como eu mostrei um pouquinho anteriormente para vocês, teve uma redução de 17,5% no risco de morte, porém, o nível de significância bateu na trave, né? Foi 0,052, então, mas é o suficiente para ter uma importância clínica, mas não tão importante estatisticamente. Mas, se nós pensarmos até essa época, né, que a publicação foi de 2007, nós não tínhamos estudos reduzindo mortalidade com tratamento farmacológico no paciente com DPOC. E quando se avaliaram, então, nessa meta-análise, a associação corticoide inalatório LABA versus somente o LABA na redução de exacerbações, então aqui nós podemos ver as associações
salmeterol, fluticasona e budesonida formoterol, nós podemos observar que tinha uma redução em conjunto de 24% na taxa de exacerbações, e aqui, vejam só, não é favorecendo contra placebo, mas contra um beta-2 de longa ação. Então, mostrando que nós sabemos também que o LABA tem um papel na redução de exacerbações, mas nessa associação, então, o corticoide anatório LABA tem um papel fundamental versus o beta-2 de longa ação. Mas os trabalhos foram surgindo, novos fármacos foram surgindo, e aqui o estudo clássico, né, que é o UPLIFT, em que avaliou o tiotrópio versus placebo ao longo de 4 anos de acompanhamento, e novamente o tiotrópio se mostrou provando redução de exacerbação, porém, quando se avaliou sobrevida, isso não teve interferência, então não reduziu mortalidade ao longo de 4 anos de acompanhamento, em que a gente vê realmente que o P foi muito alto. Então, se questionou muito, né, por que isso pode ter acontecido, se era no grupo placebo, qual era o tratamento que estava recebendo, mas de qualquer forma, o acréscimo ou o tratamento com tiotrópio também não foi o suficiente para reduzir a mortalidade nesse estudo. Novos anticolinérgicos vieram surgiu então o umeclidínio, e nesse trabalho, né, que foi avaliado durante 3 meses, o ganho de função pulmonar ao longo desse período, comparando um grupo que recebia tiotrópio, que é a linha preta, e um grupo que recebia o umeclidínio, que é a linha verde, demonstrando que o umeclidínio proporcionava um ganho de 59 ml, e esse ganho era sustentado ao longo desse período de tempo, demonstrando superioridade, uma vez que a diferença clinicamente significante assumida no estudo foi de 50 ml, provando, então, que foi superior para o ganho de função pulmonar. Em relação aos outros desfechos, não teve significância, mas o ganho de função pulmonar foi importante. Então, nós caminhamos para demonstrar o perfil da terapia tripla para o paciente com DPOC. Então, nós tínhamos que a associação LABA-corticoide reduzia a exacerbação e provavelmente tinha uma característica de redução de mortalidade. Aí veio os anticolinérgicos de longa ação, que reduziam a exacerbação, mas bateu na trave também a redução de mortalidade. E começaram a surgir alguns outros trabalhos, esses mais recentes, avaliando qual a importância da terapia tripla. Então, esse trabalho foi avaliado em pacientes com DPOC que estavam hospitalizados e que, quando recebiam alta, eles eram categorizados. A prescrição de terapia tripla foi tardia ou foi precoce? E eles chamaram de tardio aquele paciente que demorava mais de 30 dias para receber a terapia tripla, e precoce aquele paciente que ficava menos de 30 dias, ou seja, o paciente recebia alta e menos de 30 dias ele já estava com a terapia tripla iniciada. E o que foi demonstrado é que a presença de uma próxima exacerbação foi menor naquele paciente que iniciava precocemente a terapia tripla inalatória, sendo então um grande marcador para o paciente hospitalizado que, no momento da alta, a prescrição de terapia tripla seja fundamental para reduzir o risco de uma próxima exacerbação. Então, além de reduzir a incidência de uma próxima exacerbação, também teve aspecto farmacoeconômico bem positivo. Então, quando se avaliou o custo médio anual por paciente, a gente pode observar que os pacientes que iniciavam tardiamente a terapia tripla tinham um custo anual maior, aqui foi em dólares, né? Foi maior quando comparado com o paciente que recebia a terapia tripla precoce. Então, vejam uma grande diferença, né? Isso está associado diretamente a custos médico-hospitalares. E quando se avaliava o risco de ser hospitalizado ou visita ao pronto-socorro, os pacientes que recebiam terapia tripla tardia tinham praticamente 2 vezes mais chance de ter hospitalização e visita ao pronto-socorro, e aqui a gente consegue visualizar a associação das duas, né? Para 1,8 vezes maior a chance do paciente ter hospitalização ou visita ao pronto-socorro se ele recebesse tardiamente a terapia tripla inalatória. E quando avaliado em termos de custos em percentual, a gente vê que quando demorava-se muito para a prescrição de terapia tripla, aumentava-se os custos médicos hospitalares de 66%,
enquanto que em relação ao tratamento era de 49%, quase 50%, demonstrando que nós temos realmente que intervir precoce no paciente com DPOC, principalmente aqueles que têm uma exacerbação grave. E ao se avaliar nessa meta-análise também o papel da terapia tripla versus corticoide inalatório e LABA, a gente pode observar que tem uma redução de 22% na taxa de exacerbações. Eu mostrei anteriormente que a associação corticoide inalatório e LABA reduzia exacerbações, então a terapia tripla dá um ganho ainda maior, de 22% adicional à redução da taxa de exacerbações versus corticoide inalatório e LABA, e sem aumento de evento adverso, né? Mostrando, então, que é um tratamento seguro para os pacientes quando comparado com o corticoide inalatório e beta-2 de longa ação. E a partir daqui eu vou mostrar, então, 2 estudos da terapia tripla inalatória no único dispositivo, né, que é a associação de umeclidínio, vilanterol e furato de fluticasona, que é o Trelegy. Então, chamando atenção para basicamente dois estudos, que é o estudo Fulfill, que teve o objetivo de avaliar a função pulmonar, a redução de exacerbações e também melhora da qualidade de vida em pacientes com DPOC. E o que ele tem de evidências em relação a todos aqueles desfechos que eu mostrei para vocês, né, de redução de taxa de exacerbações, que são coisas importantes para pacientes com DPOC. A gente pode observar que esse estudo Fulfill foi um estudo delineado para ser de 6 meses, depois uma subamostra, uma amostra dos pacientes foram acompanhados durante 1 ano, então por isso nós vamos ter o desfecho também ao longo de 1 ano de acompanhamento, comparando então a terapia tripla, que é o Trelegy, versus budesonida formoterol ao longo de acompanhamento. Então os pacientes estavam usando a sua medicação e eles eram randomizados a receber uma das duas terapias. E o que nós podemos observar em relação aos desfechos, quando se avaliou a função pulmonar, então aqui é a média da função pulmonar ao longo desses 52 semanas, então aqui a parte inicial e depois o prolongamento do estudo, a gente pode observar que aqui está a linha 0, então para cima ganhou função pulmonar, para baixo perdeu, então a gente pode observar que o grupo que recebia formoterol com budesonida, a função pulmonar reduziu ao longo do tempo, uma vez que a gente pode observar que não alcançou o intervalo de confiança, não tocou o 0. Porém, o grupo que recebia o Trelegy, né, o furato de fluticasona, o meclidínio e o vilanterol, teve um ganho significativo da função pulmonar e foi sustentado, dando uma diferença de praticamente 179 ml ao longo de 1 ano de acompanhamento. Então, se nós observarmos aquela diferença clinicamente importante, né, assumida no primeiro estudo de 50 ml, uma diferença de mais de 3 vezes essa diferença clinicamente importante, demonstrando a superioridade, o acréscimo de uma terapia tripla, mas além disso, a mudança das moléculas, né, moléculas mais modernas, com um dispositivo inalatório diferente versus a formoterol com budesonida. E quando avaliado com a qualidade de vida ao longo desse período de acompanhamento, aqui à esquerda em 6 meses e depois em 1 ano de acompanhamento, em 6 meses os pacientes reduziam, ou tinha, na verdade, o paciente que recebia a terapia tripla tinha 40% mais chance de melhorar a qualidade de vida, e ao longo de 1 ano, 50% mais chance. Então, dando essa superioridade no ganho de qualidade de vida, uma vez que foi avaliado pelo St. George. O St. George é um questionário multidimensional que avalia aspectos pessoais de vergonha, fragilidade, dias incômodos, dias livres de sintomas. Então, esse ganho de 50% de chance foi superior e também clinicamente importante para os pacientes com DPOC. E quando avaliadas exacerbações moderadas e graves, também proporcionou redução com a terapia tripla do Trelegy, tendo uma redução de 35% versus formoterol e budesonida, né, nos primeiros 6 meses, e depois de 1 ano de acompanhamento, essa redução chegou a 44%. Então, dando ganho sustentado de redução de exacerbações moderadas e graves ao longo de 1 ano de acompanhamento. E veja que nos estudos anteriores eu tinha demonstrado que
corticoide inalatório e LABA realmente tinha uma redução de exacerbações, esse ganho, então, com o Trelegy foi superior a essa associação. O próximo estudo que eu vou mostrar para vocês é o estudo IMPACT, ou IMPACT, né, que teve como objetivo também os mesmos, né, de redução de exacerbações, ganho de função pulmonar, e o mais importante, que foi avaliado a redução de mortalidade. Então, no estudo IMPACT, o paciente estava usando também a sua medicação para DPOC do seu dia a dia, e depois eles eram randomizados para receber aqui em cima o Trelegy, e ou recebia furoato de fluticasona com vilanterol, que é o Relvar, ou meclidínio vilanterol, que é o Anoro, e acompanhado durante 1 ano de acompanhamento. Chamava atenção esse estudo pelo grande número de pacientes, cerca de mais de 10 mil pacientes que foram avaliados ao longo de 1 ano, e o interessante é que não tinha placebo, e todos eles usavam o mesmo dispositivo inalatório, diferente do estudo anterior, né, que foi comparado contra o turbo-Haler. Aqui não, eram todos os mesmos os dispositivos inalatórios, e era possível avaliar, uma vez que se usava os mesmos fármacos, era possível se avaliar, acrescentando um anticolinérgico. O que eu posso ver de diferença? Na hora que eu associo um corticoide inalatório à dupla broncodilatação, o que eu posso ver de diferente? Então, a gente pode ver a influência das moléculas. E um dado importante do estudo IMPACT é em relação às características dos pacientes. Então, nós vamos ver aqui, vou mostrar essa última coluna para vocês, que não teve diferença entre os 3 braços de estudo. Mas, se nós observarmos, os pacientes tinham um acometimento significativo da função pulmonar, eles tinham uma função pulmonar, em média, menor do que 50% do previsto, e os pacientes tinham 2 ou mais exacerbações, ou uma exacerbação grave no último ano, de 70% da amostra. Então, realmente, eram pacientes com maior risco de exacerbação, e cerca de 77% dos pacientes já estavam usando o corticoide inalatório no momento da randomização, uma vez que é o perfil realmente do paciente com DPOC, que era maior risco de exacerbação. E o que foi demonstrado é que quando se avaliou a redução das exacerbações dos pacientes ao longo de 1 ano, comparando a dupla broncodilatação versus o Trelegy, a gente observa uma redução de 25% na taxa de exacerbações quando os pacientes utilizavam o Trelegy, e quando comparado com o corticoide inalatório LABA, essa redução foi também significativa, de 15%. A hora que se avaliou as exacerbações graves, ou seja, aquela que proporcionou hospitalizações, nós podemos observar que existem 3 colunas. A coluna da esquerda é o risco do paciente que usou Trelegy, então a gente já pode observar que teve redução da hospitalização versus as outras 2 colunas. E a gente pode observar que ao se acrescentar um corticoide inalatório, ou seja, comparando o meclidínio vilanterol contra a terapia tripla, eu adiciono somente o corticoide inalatório, essa redução foi de 34% da redução de hospitalizações. Agora, a hora que eu adiciono um anticolinérgico a uma terapia com corticoide inalatório e LABA, essa redução foi de 13%. Aqui já não teve diferença estatística, mas a gente pode observar que versus a dupla broncodilatação é uma redução significativa. Então, a gente já pode observar que o que reduz a hospitalização, ou seja, o que reduz exacerbações graves no paciente com DPOC, é o acréscimo do corticoide inalatório, né? E um achado interessante do estudo IMPACT foi a comparação com aqueles pacientes que tinham uma exacerbação moderada ou grave no último ano. Então, deixando de ter aquela variação de 2 ou mais exacerbações, mas passando para uma exacerbação. E o que a gente pode observar, que comparando entre as duas comparações, desculpa, Trelegy versus corticoide inalatório e LABA, e a direita aqui Trelegy versus dupla broncodilatação, a gente vê que a redução foi praticamente a mesma, redução de 20% da taxa de exacerbações, demonstrando realmente para aquele paciente que tenha uma exacerbação no último ano, mas que possa ter outras características, como nós vimos, né? Era um paciente que tinha função pulmonar pior, era um paciente mais dispneicos. Então, outras características já nos chamam a atenção que eu posso prescrever corticoide inalatório para esses pacientes com o objetivo de reduzir
exacerbações. Outro achado, né, que é o ganho de função pulmonar, como todo o tratamento novo, o FDA, todas as organizações governamentais e de regulatórias pedem para se avaliar, é obrigatório avaliar a função pulmonar. A gente observa que na vertical é o ganho de função pulmonar ao longo do tempo. Nós vemos aqui o zero aqui embaixo, que é essa linha pontilhada. A gente observa que ao longo do tempo está aqui o grupo que recebia furuato de fluticasona com vilanterol, que a função pulmonar ficou estável, né? Então não teve perda de função pulmonar, uma vez que o intervalo de confiança cruza o zero. O grupo que recebia dupla broncodilatação, a função pulmonar foi maior, porém o grupo que recebia Trelegy, vejam como a função pulmonar foi bem superior. Então isso dando uma diferença versus a dupla broncodilatação de 54 ml, e quando comparado com o corticoide anatório e LABA, praticamente quase 100 ml. Então, dando que, versus a dupla broncodilatação, o Trelegy teve um ganho de diferença clinicamente importante, e contra a corticoide anatório e LABA também, demonstrando a superioridade no ganho de função pulmonar. De todos os objetivos, né, de acordo com o GOLD que nós temos para tratamento dos pacientes com DPOC, aquele de redução de risco, sem dúvida nenhuma, a redução da mortalidade é importante. E aqui eu mostro um dos desfechos mais importantes, né, do estudo IMPACT, que foi a redução de mortalidade. Então, essa foi a primeira publicação do estudo IMPACT, demonstrando uma redução do risco de 42% do risco de morte nos pacientes que usaram a terapia tripla do Trelegy versus a dupla broncodilatação ao longo de um ano de acompanhamento. Então, realmente, esse ganho foi muito superior e mostrando realmente que o papel do corticoide anatório para esse perfil de paciente realmente tem um ganho significativo na redução de mortalidade. E novos estudos também foram realizadas, né, subanálises, que nós sabemos que uma boa parte dos pacientes estavam recebendo corticoide inalatório, né, ao longo desse período de tempo, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Quando se avaliou a redução de risco, né, uma das preocupações, e como todo o tratamento novo, são os eventos adversos, e já existia dados na literatura de que a adição ou acréscimo de corticoide inalatório pode aumentar o risco de pneumonia, então isso é um efeito dito como efeito de classe, e quando se avaliado aqui a presença de qualquer evento adverso, nós vemos que foi semelhante entre os 3 braços de estudo, porém, a incidência de pneumonia foi maior no grupo que recebia corticoide inalatório versus a dupla broncodilatação. Aí surge uma incongruência, né? Nós sabemos que pneumonia é uma doença que é grave, aumenta a mortalidade, principalmente em pacientes com DPOC, porém, tinha uma maior incidência de pneumonia, mas uma redução muito significativa da mortalidade. Então, o que acontece nessas situações? Né? Então, já baseados, lógicos, em estudos anteriores, das publicações entre 2010 e 2012, já tinha achados, baseados nos estudos, que os pacientes com DPOC já têm o maior risco de pneumonia, principalmente se eles tiverem pior função pulmonar, baixo IMC, né? Então, realmente, são pacientes mais graves e com maior número de exacerbações, são os pacientes com maior risco de desenvolver pneumonia, que é mais ou menos o perfil de paciente que foi randomizado. Porém, achados desses trabalhos anteriores demonstravam que a incidência de pneumonia era maior, mas se o paciente com DPOC, que tinha pneumonia e estava usando o corticoide inalatório, a mortalidade era menor. Né? Então, esses eram estudos observacionais, não eram estudos randomizados duplos cegos, mas chamava atenção que, para esse grupo de pacientes com DPOC, o uso de corticoide inalatório reduzia a gravidade da pneumonia e, consequentemente, reduzia a mortalidade. E se nós observarmos aqui embaixo mesmo, que a presença de eventos adversos graves, a gente pode observar que a pneumonia não foi um evento adverso grave. Então, ela foi semelhante entre os 3 braços do estudo, chamando a atenção realmente que o uso de corticoide inalatório não aumentava o risco de pneumonia grave, que é a pneumonia que leva a maior mortalidade no paciente com DPOC. Né? Um achado
importante que eu tinha mencionado anteriormente para vocês desse estudo IMPACT, foi que nessa subanálise, com os pacientes, cerca de 77% dos pacientes com DPOC na randomização estavam num regime de utilizar corticoide inalatório. Aí eles foram randomizados. 40% continuavam recebendo corticoide inalatório pela terapia tripla, outros 40% continuavam com corticoide inalatório porque estavam usando LABA-corticoide, e 20% passavam a receber LAMA-LABA, ou seja, era retirado o corticoide. E será que isso influenciou em algum desfecho nos pacientes com DPOC? E, novamente, a hora que foi avaliado a sobrevida desses pacientes ao longo do mesmo período de tempo, que é o estudo IMPACT, a gente pode observar que a linha roxinha aqui, que é o grupo que recebia a dupla broncodilatação, o risco de morte foi maior quando comparado com o paciente que recebia corticoide inalatório. Ou seja, fica de importância que a retirada de corticoide para esse perfil de paciente aumenta o risco de morte. Ou seja, passar de um tratamento com corticoide inalatório, que o paciente estivesse usando corticoide inalatório, e migrasse para a dupla broncodilatação, aumentava-se, então, o risco de morte. E aqui eu estou nos meus últimos 2 slides, para depois voltar a palavra para o Marcelo, para a gente ver as possíveis discussões também. Né, em relação ao documento Gold esse ano, né, principalmente voltado para os desfechos de mortalidade, então existe realmente a busca por um benefício da mortalidade com medicações respiratórias inalatórias em pacientes com DPOC. Isso tem sido difícil, porém, o aumento gradual para a terapia tripla, ou seja, associar corticoide inalatório, LAMA e LABA, melhora a função pulmonar e os desfechos reportados pelo paciente, principalmente na prevenção de exacerbações. Estudos grandes, prospectivos randomizados anteriores, com mortalidade como o endpoint primário, falharam realmente no benefício de tratamento, seja corticoide inalatório LABA ou monoterapia. E os estudos recentes com terapia tripla, e aí entre evidência o estudo IMPACT, relataram mortalidade reduzida versus LAMA-LABA ou corticoide inalatório LABA. Então, o próprio documento Gold já chama a atenção do papel da terapia tripla na redução de mortalidade dos pacientes com DPOC. Então, como conclusões finais, né, nós podemos observar que a função pulmonar, dispneia e exacerbações são, historicamente, preditores de sobrevida nos pacientes com DPOC. A associação tripla, né, com furato de fluticasona, umeclidínio e vilanterol, que é o TRELEG, reduz significativamente o risco de mortalidade por todas as causas, versus a dupla broncodilatação em pacientes com DPOC sintomático e com histórico de exacerbações. Houve aumento da mortalidade em que foi retirado o corticoide inalatório, ou seja, o step down do corticoide, após a randomização do estudo IMPACT. Então, é necessário realmente ter cautela para tratamento de step down e nas combinações, que os pacientes estejam em combinações com corticoide inalatório. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer informações, né, vocês podem obter junto aos canais da GSK. Então, da mesma forma, qualquer relato de evento adverso deve ser informado também aos canais. E aí vocês podem solicitar informações pelo medinfo@gsk.com. E aqui estão os códigos finais da apresentação. E eu vou parar de compartilhar minha tela agora. Agradeço novamente a atenção de vocês e volto a palavra para o Marcelo para a gente ter as discussões. Muito obrigado. Obrigado, Oliver. Excelente apresentação, como sempre, né? Já estava acostumado com as ótimas apresentações tuas. Isso é palavra de amigo, né? Palavras de amigo. Somos sempre, mas verdadeiras. Então, a gente tem um tempinho ainda que a gente pode discutir, então, né, nós estamos abertos para todos aqueles que quiserem fazer perguntas via o chat aqui da apresentação. Deixa eu te perguntar, Oliver, com relação a dispositivo, com relação a tamanho de partícula, deposição pulmonar, o que tu tem a me dizer sobre isso? Uhum.
Excelente pergunta, Marcela, como sempre. Assim, em relação a dispositivo inalatório, realmente a gente tem que fazer um tratamento que individualize o melhor para o paciente. Sem dúvidas, alguns dispositivos são um pouco mais fáceis, digamos assim, ou mais práticos que outros, e também influencia diretamente o número de tomadas diárias de medicamento. Então, existem realmente alguns trabalhos que mostram que o dispositivo Ellipta, quando comparado com outros dispositivos, eles são mais fáceis de ser utilizados, têm menos erros críticos, mas isso sempre deve ser realmente individualizado para o tratamento. Porém, esses dados do Trelegy são importantes, né? E até quando foi comparado o estudo Fulfill, quando comparou o Trelegy contra formoterol budesonide, os dispositivos eram diferentes, né? Então, além das moléculas serem diferentes, que deu a superioridade em favor da terapia tripla, uma coisa que pode realmente ter influenciado, sem dúvida, é o dispositivo inalatório e a aderência ao tratamento. Agora, em termos de partículas, comparando terapia tripla com partículas, vamos dizer assim, chamadas extrafinas contra partículas não extrafinas, como é o caso do Trelegy. A hora que se compara, não existe comparação head-to-head, comparação direta entre os tratamentos. Mas numa comparação indireta, a gente observa que nos estudos que foram utilizados a terapia tripla dita partículas extrafinas, os desfechos de redução de exacerbações não foi tão importante quanto foi observado no Trelegy, né, nos estudos Impact e também no estudo Fulfill. Então, fica sem dúvida se realmente tem um benefício clínico as partículas extrafinas. Existe um estudo, se eu não me engano, um estudo chamado TRISTAR, que foi comparado à terapia tripla inalatória, partículas extrafinas, contra furato de fluticasona vilanterol mais tiotrópio. Então, partículas extrafinas com a tripla não extrafinas, que mostraram que eram iguais, né? Então, demonstrando realmente que não tem um ganho adicional de uma terapia extrafina quando comparado às terapias, essas formas de terapia tripla, tá bom? Então, não sei se você quer acrescentar alguma coisa também, o que você acha? E a dúvida fica também com relação à questão do paciente TPC, aquele paciente mais grave, a dificuldade, né, dele de fazer um drive inspiratório, né? O fluxo inspiratório, né? O fluxo inspiratório é adequado? Tá. Então, realmente, quanto maior a gravidade dos pacientes, o fluxo inspiratório tende a ser menor. Então, por isso que a resistência interna dos aparelhos deve ser realmente avaliadas. Então, se nós pegarmos todos os dispositivos inalatórios, os pacientes mais graves conseguem fazer uma boa inspiração. Então, vou falar especificamente do Ellipta. Então, pacientes que têm um fluxo de 30 litros por minuto, que são os pacientes mais graves, se nós avaliarmos o percentual de moléculas, seja o meclidínio, vilanterol, fluticasona, que são inaladas, mais de 88% das partículas são inaladas. E quando avaliado pacientes graves, tem um estudo recente também chamando a atenção que 95% dos pacientes graves conseguem fazer um fluxo inspiratório para se usar adequadamente o dispositivo. Então, realmente, isso é uma coisa que vem sido bastante discutida recentemente, né, uma vez que nós temos um grande número de dispositivos inalatórios, mas um dado que chama bastante atenção é que o paciente realmente, mesmo os mais graves, conseguem fazer um fluxo inspiratório suficiente para inalar adequadamente, inclusive o Ellipta. Não, perfeito. Isso aí, né? Que cada paciente vai ter o seu dispositivo, né? Exato. A sua medicação. Porque tem que avaliar a coordenação motora, então outras características também que devem ser envolvidas, né? Recebi uma pergunta aqui, sobre os resultados do Trelegy em estudos de vida real. Excelente. Tem um estudo que foi publicado agora durante o congresso da ATS, então foi apresentado um pôster, né? Um estudo chamado Intrepid, que foi comparado os estudos de Trelegy versus a terapia tripla aberta.
E o que foi demonstrado? Que quando o paciente, e esse realmente foi um estudo aberto, foi um estudo de vida real, chamava atenção que os pacientes que recebiam o Trelegy tinham 30% mais chance de melhorar a função pulmonar e também melhorar a dispneia, avaliado pelo CAT, né, pelo questionário de sintomas respiratórios. Então, isso comparando outra terapia tripla, só que da forma aberta. Então, realmente demonstrando que existem diferenças, provavelmente por facilidade de uso, uma dose diária e outros fatores que influenciam. Não, perfeito, perfeito. Falando de vida real, né, eu tenho um estudo de 2015 feito no Reino Unido, né, que eles avaliaram na atenção primária, no primary care, né, que existe a evolução do tratamento do DPOC, né, que dizia que os pacientes começavam a tratar em cerca de 7 anos, 100% deles estariam usando terapia tripla. E na tua experiência, como é que tu vê isso? Acontece, a gente sabe que tem muita prescrição inadequada. Sem né, dúvida. De né? Como é que tu vê isso? Não, eu concordo com você, Marcelo. Acho que realmente tem que identificar o perfil de paciente. Porém, essa evolução realmente natural dos pacientes. Então, no Reino Unido variou de 7 anos, em estudos americanos isso varia de 3 a 5 anos. Então, realmente depende da evolução do paciente. Porque realmente, com a progressão da doença, os pacientes vão piorando o quadro funcional, piora a dispneia, e isso a gente acaba tentando otimizar mais o tratamento. Então, por isso que o importante será que nós conseguimos identificar o melhor perfil do paciente agora e aquele que tem o maior benefício de começar a terapia tripla, não é melhor começar precocemente? Isso a gente não tem essa resposta. Então, realmente, essa experiência do nosso dia a dia acaba sendo mais importante. Então, a identificar essas características tratáveis ou traços tratáveis dos pacientes, certo? Então, mas na prática, eu quero até ouvir sua opinião também, mas no dia a dia a gente vê realmente, como a gente trabalha em centros de referência que os pacientes realmente são mais graves, a evolução acaba sendo para o paciente evoluir para a terapia tripla. A gente vê que muito paciente, né, acaba evoluindo, mas sempre tem que levar em conta os pacientes que chegam e estão usando inadequadamente, né, o corticoide. Né, nem todo paciente vai usar esse S-LABA, é mais simples, né, tu prescrever S-LABA de cara, a avaliar adequadamente o paciente. Isso, o próprio estudo realizado aqui na América Latina, né, o estudo Puma, chamou a atenção disso, que tinha uma proporção de pacientes com perfil Gold A e B, mas era aquele Gold antigo que levava em consideração a função pulmonar também, mas que também tinha um perfil, estavam recebendo corticoide inalatório. Então, isso reflete realmente que na prática do dia a dia, a hora que você está vendo o doente, aí você começa a ver, será que esse paciente tinha asma no passado? E isso, a hora que a gente estratifica em A, B, C e D, a gente não leva isso em consideração, né? Então, realmente, a melhor individualização na consulta é fundamental. Perfeito. E um dado interessante também, Marcelo, que o próprio Gold chama atenção, que muitas vezes o paciente com DPOC, ele pode não ser exacerbador, mas se ele tem uma dispneia muito importante, você pode fazer uma tentativa de adicionar o corticoide inalatória, né? Mesmo que ele não seja exacerbador, então o próprio Gold recomenda isso para tentar aliviar a dispneia e observa o paciente nos próximos 3 meses e ver como ele responde ao tratamento. Então essa é outra possibilidade. Tá bem. Me perguntaram aqui se a meia-vida impacta na adesão ao tratamento. Sem dúvida. Então, nós sabemos que quanto maior o número de tomadas diárias de medicação, isso não é só para asma, para DPOC, é para qualquer doença crônica. Então, por isso que os cardiologistas estão trabalhando muito, encontrando antihipertensivos uma vez ao dia, então buscando ter medicamentos que consigam aumentar a aderência ao tratamento. E isso realmente acontece em todas as doenças crônicas, na DPOC é igual, e aqueles pacientes com menor tomada diária, então medicações uma vez ao dia, a gente consegue aumentar muito mais a adesão ou aderência ao tratamento versus as outras posologias. Perfeito. Acho que temos tempo ainda para uma última pergunta, e na verdade é uma pergunta meio... Como mudar a cultura brasileira que consolidou
o uso do formoterol budesonida? Eu acho que o formoterol budesonida, todos nós temos uma excelente experiência, né? Então, isso nós temos na nossa prática do dia a dia, é um medicamento que está no protocolo nacional, então todos nós temos vivência, né? Então, realmente, eu acho que buscar uma individualização do tratamento, buscar se o paciente não se beneficiaria de um novo tratamento, é uma coisa que nós deveríamos pensar, né? E hoje a gente não tem estudos disso, mas se discute muito sobre farmacogenética, que mesmo tenham medicamentos do mesma classe, pacientes podem reagir de formas diferentes, mudando as moléculas. E o próprio documento Gold fala isso, né? Se você está usando um tratamento e se o paciente está usando uma medicação que não está tendo a resposta que você esperaria que ele tivesse, você pode trocar o dispositivo ou trocar as moléculas. Então, realmente, essa avaliação, realmente nós temos que estar constante e na nossa cabeça e buscar, então, um melhor tratamento para os pacientes. O paciente chegou, não está bem controlado, né? Avaliar a adesão, né? Os outros comorbidades, né? Nem toda a dispneia é por DPOC. Né? E sim, né? O dispositivo, se ele está, né? Adesão, o dispositivo e, enfim, né? Se for trocar de molécula. E sempre discutir com o tratamento com o paciente, né? Mostrar novas opções. Eu acho que o que nós deveríamos fazer como médico é realmente individualizar e sair da inércia prescritiva e buscar alguma coisa que possa fazer diferença realmente para os nossos pacientes. De acordo, Oliver, foi um enorme prazer te encontrar, mesmo que virtualmente. Faz um tempo que a gente não senta para conversar, com calma, né? É isso aí. Então, quero agradecer a tua presença, tua excelente aula, agradecer a presença de todos hoje, né, nessa noite de sexta-feira aqui, Dia Mundial do Pulmão, né, 25 de setembro. E, encerrando a noite, então, gostaria de novo, mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidá-los para amanhã de manhã. Nós temos uma manhã cheia de assuntos interessantes, e nós começamos amanhã, então, às 7h30 da manhã, falando de fibrose pulmonar. Então, muito obrigado a ti, Oliver, muito obrigado a todos, né, meus parabéns ao Dr. Chatke, nosso presidente, e conversamos amanhã. Boa noite, Oliver, boa noite a todos. Marcelo, muito obrigado, sinta-se abraçado. Um abraço a todo mundo, muito obrigado. Tchau. Boa noite.